Olá pessoal, tudo bom? Olha, primeiro eu quero agradecer a você porque você se inscreveu no nosso curso, você está fazendo o nosso canal no YouTube ser o maior sucesso e é muito legal poder contribuir com esse seu caminho rumo à universidade. Hoje é dia de debater tema de redação e o tema: como resolver o problema da criminalidade infantil em nossa sociedade. Então, olha só, para começo de conversa, vamos pensar numa referência, numa citação que poderia ser usada nesse texto. É um texto sobre violência e há um grande filósofo que tratou da violência também, que foi o francês Michel Foucault. Olha, eu tenho aí para você uma frase do Foucault, olha só: não há como falar em violência sem falar em relações de poder. É uma frase que você pode empregar no seu texto, mas, claro, estabelecendo a relação de poder. Que relação de poder é essa que motiva a violência infanto-juvenil, não é? Esse jovem, essa criança, esse pré-adolescente que é invisível aos olhos da sociedade e que encontra uma forma de ter essa visibilidade por meio da violência, não é? Por meio da relação de poder que ele procura exercer sobre os indivíduos sociais. Então, essa referência do Foucault pode ser muito interessante para você trabalhar a questão do poder e como o exercício desse poder motiva a violência na sociedade. Se você quiser fazer uma referência em relação à arte, a gente lembra um pintor barroco muito polêmico que optou pelas questões de violência, que foi o Caravaggio. Você está vendo aí na tela agora a imagem do Davi com a cabeça de Golias. Uma curiosidade é que essa cabeça do Golias é, na verdade, o autorretrato do Caravaggio. Ele é um pintor barroco que vai pintar principalmente temas relacionados à religiosidade, mas o diferencial é que o Caravaggio teve um olhar específico para a violência. Outra obra dele, a Decapitação de Holofernes, você está vendo aí, também a gente chama a atenção para o detalhe da pintura barroca, né? O fundo negro, a iluminação no centro da tela. Então esse contraste de claro e escuro é muito comum na pintura barroca. E aí é aquela questão, gente, se eu estou tratando de arte, né, eu posso pensar ainda num outro grande pintor, o Pablo Picasso. Né? Um de seus quadros, Guernica, mostra toda a violência da Guerra Civil Espanhola. Então a cidade de Guernica, quando foi bombardeada, teve esse quadro pintado pelo Picasso, se tornou famoso mundialmente. Então ele retrata também a violência. E por que eu estou falando disso? Porque você pode muito bem querer fazer uma referência histórica, a mídia, não é? A questão das obras de arte relacionadas à violência. E aí quando a gente pensa na questão da criminalidade, a gente pode vir também para o cinema, lembrar filmes como Pichote, como Cidade de Deus, como a recente adaptação do romance de Jorge Amado, Capitães de Areia. São obras artísticas que tratam da violência. No caso de Pichote, Cidade de Deus e Capitães de Areia, especificamente da violência infanto-juvenil, né? Então são obras que você pode citar para fazer um parâmetro entre como a violência muitas vezes é explorada pela mídia e como isso pode muitas vezes motivar o indivíduo a entrar na criminalidade, é a exaltação da violência, né? Hoje, o que a mídia faz com a violência, estilizando essa violência, lembra muito o que o Caravaggio fazia lá no século XVI, tá certo? A gente lembra também outro documentário interessante para você assistir, Falcão, Meninos do Tráfico. Eu diria que é um soco no estômago da sociedade, esse documentário, que mostra a vida desses meninos que enveredam pela criminalidade. É uma obra que merece ser assistida e seria muito interessante se você pudesse ver para poder refletir um pouco mais sobre o tema, tá certo? Vale a pena Falcão, os Meninos do Tráfico. Então, como a gente dizia, a violência é legitimada pela mídia, que traz uma espécie de representação da violência em seus desdobramentos estéticos, políticos e ideológicos. A consequência disso é que o espectador fica anestesiado frente ao crime. Nós passamos a não reagir. Veja que hoje, quando existe um homicídio, o que é que primeiro acontece no local do crime? Um monte de gente com celular para tirar foto e mandar pelas redes sociais, né? A banalização do mal, a espetacularização da morte e da violência, um reflexo dos nossos dias. A gente pode lembrar também aí uma filósofa alemã, a Hannah Arendt, que trata dessa questão, chamando a atenção para a necessidade de trabalhar a sensibilidade quando se trabalha com arte contemporânea.
principalmente em trabalhos que visam ser objetos de escândalo. Ela diz que se esses trabalhos pensam apenas em ser objeto de escândalo, como acontecia muitas vezes com as obras do Caravaggio, né, eles perdem a função artística de aperfeiçoamento da subjetividade. Então a Hannah Arendt faz uma crítica, de certa forma, ao exibicionismo da violência, se você quiser tratar, obviamente, da questão da arte relacionada à violência. Mas não perca o foco, você precisa tratar da violência infanto-juvenil. Então vamos para a área social também. Quais são os motivos disso? Qual é o perfil desses adolescentes? São adolescentes que vivem nas ruas, que não têm estrutura familiar, que vivem numa situação de miséria e de drogas, né? E muitas vezes, por serem inimputáveis, eles são considerados peças de valor para organizações criminosas, tá? O que é que diz a lei sobre o assunto? Se esse menor tem menos de 12 anos, ele não pode sofrer qualquer tipo de restrição à liberdade. Então, mesmo que ele cometa um assassinato com menos de 12 anos, ele não pode ter qualquer tipo de restrição. Em outras situações, ele pode, por meio de uma ordem judicial, ser levado para internação em estabelecimento educacional. O que diz a Constituição? É bom você lembrar também a questão legal da Constituição. E aí um olhar específico para o artigo 227 da nossa Constituição. Ele diz basicamente que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, um conjunto de direitos. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, enfim. Então, lembra do artigo 227 da Constituição, é ele que trata dessa proteção que se dá à criança e ao adolescente. Não se pode esquecer também de dar uma olhada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um conjunto de leis que serve para proteger esse menor, não é, que comete um ato infracional. Então, resumindo, minha gente, quando você for tratar do tema, lembre-se desses motivos. O processo acelerado de urbanização e globalização que acabou gerando pobreza e miséria, precariedade dos serviços públicos nas comunidades em que esses jovens estão inseridos, o uso de drogas e o tráfico, a desintegração das relações familiares, a ausência da figura paterna é um fator preponderante para esse menor cair na criminalidade, muitas vezes a disponibilidade de armas, né? E a arma representa, nesse tipo de comunidade, para esse tipo de jovem, o poder. E aí a gente volta a lembrar aquela frase do Foucault que associa a violência a relações de poder. Esse jovem quer se tornar visível para a sociedade e muitas vezes ele vai se tornar visível apenas quando comete um crime. É essa visibilidade social buscada por todos que acaba acontecendo para esse jovem apenas quando ele envereda pelo mundo do crime. Obviamente, pensar as soluções é pensar também nas mudanças sociais, em como o Estado precisa chegar a esse jovem e também na relação desse jovem com a família. É impossível pensar na diminuição da criminalidade olhando apenas para a polícia. É preciso pensar no papel da família, no papel da escola e, obviamente, no papel do Estado, que não pode negar direitos básicos às crianças e aos adolescentes. Beleza? Então a gente espera ter contribuído um pouquinho para você refletir sobre essa temática, olhando para a questão da arte, do cinema, olhando para a filosofia, olhando para as questões sociais, para que você tenha uma argumentação ampla e, claro, consiga fazer uma excelente redação. Como eu sempre digo, a gente vai te ajudar a seguir nesse caminho rumo à universidade. Valeu, galera, grande abraço e encontro você aqui na próxima aula. Valeu!